De volta ao programa Conexão Potiguar, conversando hoje com o presidente do Instituto de Genealogia do Rio Grande do Norte, Osmur Simonetti, que lançará o livro A Praia de Pipa dos Meus Avós. Um livro que está muito bonito, com muitas ilustrações, muitas fotos, e fotos de ontem e de hoje de pipa, focando muito na pipa de anos atrás. E eu queria aproveitar para lhe perguntar, essa minha inspiração aqui ao olhar o seu livro, qual as diferenças fundamentais de pipa de seus avós de ontem em relação à pipa de hoje que as pessoas conhecem, visitam? A pipa de ontem, eu descrevo aí da maioria dessas crônicas, porque eu escrevo praticamente a minha biografia, eu escrevo a minha história aí, porque todas essas crônicas, de uma maneira ou de outra, tá ligada ao tempo que eu vivi, né, lá na praia. A pipa foi explorada pela minha família, com o advento a Lagoa de Guaraíras, em 1926, arrombou, né, ligou com o mar, e existia uma cidade ali embaixo, a cidade de Tibau, que era na parte baixa, não é essa cidade de Tibau que nós conhecemos hoje. Era uma cidade na parte baixa. Então, o que acontece? Quando houve essa junção da lagoa com o mar, a cidade desapareceu. Inclusive as casas de veranistas, o cemitério, tudo foi embora. Né? Tudo foi embora nessa enxurrada que houve. Então as famílias de Goianinha, que veraneavam na pipa, meus avós, eles veraneavam em Tibau, eles foram veranear na pipa, que era a praia mais próxima, a poucos quilômetros dali. Então começaram a veranear em 1926. Né? E minha mãe foi com 3 anos de idade para a Praia da Pipa, acompanhando os avós. Os pais dela, meus avós. Então a nossa relação é muito íntima com a praia. Por quê? Porque eu fui para veranear na praia na barriga da minha mãe. Meus filhos foram na barriga da minha esposa. E meus netos foram na barriga das minhas filhas. Quer dizer, então... Já nasceram ambientados. Toda essa tradição, eu veraneio na pipa toda a idade que eu tenho, 62 anos que eu veraneio na pipa. Né? E nunca faltei nenhum ano. Era o que mamãe fazia. Mamãe morreu com 87 anos e todos os anos ela foi para a Praia da Pipa. É quase que uma extensão da sua casa. Exatamente. A gente sente que... E outra coisa, a família veraneia lá. Né? Os Barbalho de Simonetti sempre veranearam lá. E são de lá, né? Grande parte da sua família, que Exatamente. Eu conheço, inclusive mora lá. Tem casa de veraneio e tal, essa coisa. Hoje tem algumas casas na beira da praia que já não pertencem mais à família. Mas na grande maioria pertence. Os próprios equipamentos públicos, tem muitos equipamentos públicos, como escolas, por exemplo, que tem o nome Simonetti como patrono ou patronese. Algumas escolas lá carregam, e também nomes também da própria comunidade, né? Também é verdade. Ruas. Ruas. Queria que o senhor falasse um pouquinho dos poetas locais. O poeta maior é o Antônio Pequeno, né? Antônio Pequeno, Antônio José Francisco, Antônio Pequeno, pai de Fernando Fernandes, que é também poeta, tem algumas poemas dele aí, que eu captei, com autorização dele, coloquei aí, né? E muitos poetas e poetisas que não tiveram oportunidade de passar seus poemas para livros e tal, e ser conhecido da população em geral. Esse trabalho assim, de pesquisa é importante, que resgata esta memória, inclusive na arquitetura, né? Porque muitas casas que eu vejo aqui no livro, talvez nem existam mais, ou existam de forma deteriorada, né? Exatamente. Eu fiz um paralelo aí da pipa de antigamente e 50 anos depois, fazendo um paralelo de fotografias. A foto de 50 anos atrás e a foto de agora, né? Fiz toda do mesmo local, parte. Né? O livro está muito bonito, aqui ilustrado, colorido, traz também... Dediquei uma parte também à fauna e à flora. A fauna, a flora, exatamente, estou vendo aqui a fruticultura do local. Ele cumprimentar por esse trabalho bacana, bonito, que resgata a história de um pedaço bonito do Rio Grande do Norte, que é Goianinha, que é precisa pipa. ser mais conhecido, né? A pipa não tem, praticamente tem pouca literatura sobre a pipa, né? E esse livro teve
uma conotação de botar a história da pipa, porque muita gente chega na pipa e depois de 2, 3 anos já se avora a ser um grande conhecedor e às vezes passa até escreve coisas totalmente erradas da praia. Mas na verdade são grandes apaixonados. Quem vai à pipa são grandes apaixonados. O senhor tem 1 minuto para convidar o nosso telespectador para ir lá para a fila de autógrafo na Academia de Letras. Bom, o livro, nós lançamos esse trabalho na quinta-feira, a partir das 7 horas da noite, e estejam todos convidados para conhecer um pouco da história da pipa. Conhecer e também verificar as fotos, as ilustrações, o trabalho muito interessante do artista plástico Levi Bulhões, que foi encarregado de fazer toda a parte ilustrativa com bico de pena e acrílico e também alguns quadros dele. Perfeitamente. Eu aproveito para lhe passar o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte, ao mesmo tempo que agradeço a sua presença e desejo boa sorte no lançamento do livro. Eu que agradeço. Espero contar com todos lá na noite de autógrafo. Ok, estaremos todos lá pegando o autógrafo de Osmuz Simonetti. A você que nos acompanha, muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia.